Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado, sem atrito, de ângulo de inclinação θ, como mostra a figura ao lado. O objeto está inicialmente em repouso a uma altura h da base do plano inclinado e pode ser considerado uma partícula, tendo em conta as dimensões envolvidas. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito e as observações são feitas por um referencial inercial. Bom, se ele não está sujeito a nenhum tipo de atrito, a energia que ele tem no início ela vai se conservar até o final. Beleza, no local a aceleração da gravidade vale em módulo no caso, g. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento, ou no caso, momento linear, Qzão, que o objeto de massa m adquire ao chegar à base do plano inclinado. Bom, galera, o bizu da questão 28 é o seguinte, ele quer a quantidade de movimento que o bloquinho vai ter no final do plano inclinado, né? Então, qual que é a equação que me dá o resultado, o valor da quantidade de movimento? Eu posso falar que a quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é o resultado de um escalar, que é a massa, vezes um vetor, que é a velocidade. Bom, a massa eu só não tenho a velocidade. Mas o que eu posso fazer para descobrir a velocidade? O bizu é o seguinte, ó. Eu tenho o plano inclinado, certo? O plano inclinado aqui, ó. E essa aqui é a altura h. O bloquinho está aqui e ele vai chegar aqui. Bom, como ele partiu do repouso, eu posso fazer o seguinte. A energia no começo tem que ser igual à energia no final. E qual que é a energia no começo? A energia no começo, aqui, ó, eu vou ter a energia potencial gravitacional. E aqui no final, eu vou ter energia cinética. Bom, então eu posso igualar a energia potencial gravitacional com a energia cinética do final. E como é que eu faço isso? Simples, ó. Como é que eu faço para calcular a energia potencial gravitacional? A massa vezes a gravidade vezes a altura tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Bom, é aqui que eu vou achar a velocidade, ó. Massa corta com massa. Quem que é a velocidade ao quadrado? Vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Quem que é a altura? H. Eu só passo esse 2 como produto. Passo 2 não, no caso eu multiplico por 2 dos dois lados. Então a velocidade vai ser igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Então, se a velocidade é isso, qual que vai ser o valor da quantidade de movimento? O valor da quantidade de movimento, que é o quê? Vai ser igual a massa vezes a raiz de 2gh. Beleza. Gabarito alternativa alfa. Bom, grandezas físicas são caracterizadas pelos seus valores numéricos e respectivas unidades. Há vários sistemas de unidades, sendo que o principal em uso na maioria dos países é o Sistema Internacional de Unidades, SI. Esse sistema é composto por 7 unidades básicas ou fundamentais e por suas unidades derivadas, formadas por combinações daquelas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. A questão 29 da prova é uma questão de grandeza física, então você não vai estar usando muitas equações. No número 1, ele pergunta se no SI a unidade associada com a grandeza capacitância é o Faraday. Bom, correto, né, galera? É só lembrar daquela equação lá que fala que a carga é igual a capacitância vezes a DDP. A capacitância, no caso, vai ser igual a carga dividido pela DDP. Então, eu posso falar que a unidade de capacitância vai ser igual a unidade de carga dividido pela unidade de DDP, que vai ser igual a carga, que é o Joule no SI, a DDP é o Volt. Isso aqui, ó, Joule sobre Volt, vai ser o quê? O Faraday. Na alternativa 2, ele afirma que no SI a unidade associada à grandeza energia é erg. Não, falso, né, galera? A unidade associada à energia é o Joule ou Joule. No caso,
dá para usar essas duas pronúncias. E você usa para tudo, na energia cinética, energia potencial gravitacional, na carga. Bom, então já vimos que a 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Sobra a alternativa alfa, que fala que somente a afirmativa 1 é verdadeira. A Bravo já dá para eliminar, porque tem 2. A Delta já dá para eliminar, porque tem 2. E a Eco já dá para eliminar, porque tem 2. Então fica entre a alternativa alfa e a alternativa Charlie. Vamos continuar. Bom, no item 3, ele afirma que no SI, a unidade associada à grandeza campo magnético é um Tesla. Correto, né, gente? Bom, o campo magnético, que é o B, ele é um vetor. Ele é igual a μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes a distância. Se for um fio, aí eu consigo calcular, aqui é um fio, o campo magnético em qualquer ponto distante desse fio aqui. Bom, e o B, que é representado pela letra B, no caso, o campo magnético, a grandeza dele é o Tesla. Essa questão 29 é uma questão na qual o aluno ele já tem que saber as grandezas físicas. Então, a 3 é verdadeira. Na afirmativa 4, ele fala que no SI, a unidade associada à grandeza pressão é Pascal. Correto, pressão é Pascal. E o que é Pascal? O Pascal, é só a gente lembrar que a pressão é igual a força sobre a área, que vai ser igual a Newton sobre o metro quadrado no SI, que é igual a Pascal. Então, Pascal é igual a Newton sobre metro quadrado, que é a unidade no SI de pressão. Verdadeira, então. A 1, a 3 e a 4 estão corretas. Então, a alternativa correta é a alternativa Charlie. Um observador inercial analisa o movimento de um dado objeto de massa m constante e constrói o gráfico VT, ou seja, velocidade e tempo, mostrado ao lado, em que V é velocidade do objeto e T é o tempo. O movimento ocorre numa linha reta. Levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do deslocamento Δx do objeto entre os instantes de t igual a 0 e de t igual a 5, ou seja, ele quer o deslocamento que o objeto percorreu de t igual a 0 até o tempo igual a 5. A questão 30, ele pede o deslocamento do objeto. Lembraremos então que o deslocamento pode ser calculado como a área do gráfico velocidade pelo tempo. Bom, só um bizu, a velocidade aqui ela está diminuindo. Se a velocidade ela está sendo alterada, temos um movimento acelerado. Como a velocidade ela sai de um valor maior para um valor menor conforme o tempo passa, eu tenho aqui um movimento retardado. Bom, vamos voltar à questão. Já que ele quer o deslocamento, nós podemos calcular como a área desse gráfico aqui, ó. Bom, começando do 0, que ele quer o deslocamento de 0 a 5, ó. Que figura que eu tenho aqui? É um trapézio. E como é que se calcula a área de um trapézio? Bom, sabemos que o deslocamento, que é o ΔS, é numericamente igual à área. Eu posso calcular o ΔS como sendo numericamente igual a base maior, que é 2, mais base menor, que vai ser 1, certo? Essa aqui é a base menor, essa aqui é a base maior. Vezes a altura, que é 5, dividido por 2. A área de um trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. 2 mais 1, 3, vezes 5 sobre 2, que vai ser igual a 15 sobre 2, que vai ser igual a 7,5. E qual é a unidade? Se eu tenho velocidade em metros por segundo e tempo em segundo, a unidade do ΔS vai ser metro. A respeito de campos magnéticos, considere as seguintes afirmativas. A questão 31 é uma questão de conceito. Eu tenho a número 1, a número 2, a número 3 e a número 4. Bom, na 1 ele afirma que a Terra tem um campo magnético. Verdadeiro, nessa questão o aluno ele já deveria ter um conhecimento prévio sobre o planeta Terra e tudo mais.
Na número 2, ele fala que a corrente elétrica... Na número 2, ele afirma que correntes elétricas produzem campos magnéticos. É verdadeiro, gente. Vamos supor que aqui eu tenha um fio. Esse fio aqui, ele vai produzir um campo magnético em torno dele. Ele vai produzir um campo magnético circular. Nesse caso, ele vai ser mais ou menos assim, galera, ó. Circular. De raio R, no qual o centro desse campo magnético, no caso, vai ser o fio. Nesse caso aqui, se a corrente estiver para cá, o campo magnético, ó, corrente para cá, só um pequeno exemplo. Bom, se eu for pegar minha mão direita, o fio tá para cá, a corrente está entrando desse lado e vai estar saindo desse lado aqui. Então, se eu tiver um fio, o campo magnético ele vai entrar do lado direito e vai sair do lado esquerdo. E qual vai ser o valor desse campo magnético? O B, no caso, vai ser igual a M0 vezes a corrente dividido por 2 vezes o π vezes a distância, que no caso vai ser essa distância aqui, ó. Então a 2 é verdadeira. Na 3, ele afirma que quando os polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem. Verdadeiro, galera. Se eu tiver um ímã norte e outro norte, o lado norte de um ímã com o outro lado norte de um ímã, eles vão se repelir. Se eu tiver sul com sul, eles vão se repelir. Se eu tiver norte com sul, eles vão se atrair. Os opostos se atraem. Isso aqui é basicamente o conceito de magnetismo. Então é verdadeiro a 3. Na 4, ele afirma que uma carga elétrica com velocidade nula sob a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética. Bom, vamos lembrar da equação. Eu posso falar que a força magnética, que no caso é uma grandeza vetorial, toda força é uma grandeza vetorial, é igual à carga, que é um escalar, vezes a velocidade, que é um vetor, vezes o campo magnético, que é outro vetor. Bom, se a velocidade, o vetor velocidade for igual ao vetor nulo, então eu posso afirmar também que a força magnética vai ser igual a um vetor nulo. Então é verdadeiro. Se a velocidade for nula, as forças que agem sobre uma partícula também será nula. Verdadeiro, então. O gabarito da 31 é a alternativa alfa. Bom, pessoal, inscrevam-se no canal e deixem um like, porque esse vídeo de um pouco mais de 10 minutinhos demorou horas até ser gravado e editado e depois postado. Um bom papiro a todos e Brasil!